Existem 6 carros 1.0 turbo que são muito rejeitados. Você deve passar longe, hein? Hoje eu vou te entregar a lista negra desses carros que estão lotando as oficinas por aí. Já te adianto que não tenho nada contra nenhuma marca, mas tenho certeza que o seu carro está fazendo parte dessa lista. Eu vou te contar os principais problemas e no final eu te mostro mais um carro turbo bônus que está só R$13 mil e mesmo assim você deve passar longe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e já na 6ª posição eu começo essa lista com um fenômeno no mercado de usados. Eu quero começar com o maior bengador do Civic SI, o Volkswagen Up TSI. Eu sei que esse carro fez história, calma, o Up TSI ele virou uma verdadeira lenda nos semáforos do Brasil. Ele ganhou uma fama merecida de ser um verdadeiro foguete. Um carro leve, extremamente ágil e divertido de dirigir. Sem falar que ele gasta pouquíssima gasolina se for conduzido com juízo. É muito econômico. Ele virou o queridinho dos jovens e também dos entusiastas de preparação. E é exatamente aí que mora o problema, meu amigo. Todo mundo mexeu no carro e nem todo mundo é especialista no assunto. Esse motor exige um bom histórico de manutenção, algo que é quase impossível na mão do 3º ou 4º dono. O grande problema é que a imensa maioria dos Up TSI disponíveis no mercado passou pelas mãos de donos que fizeram remap para aumentar a potência de uma forma artificial sem redimensionar os componentes internos. E quando você extrai mais cavalos desse bloco de 3 cilindros, sem a refrigeração e a lubrificação correta, a conta chega para o próximo proprietário. Motores modificados ou sem a devida troca de óleo apresentam um desgaste prematuro e violento na turbina. A peça começa a fumar, apresenta folga no eixo e, em casos extremos, fragmentos metálicos são sugados para dentro dos cilindros, destruindo o motor por completo. Sem falar nos vazamentos de óleos pelas juntas e retentores, causados pelo excesso de pressão interna, que são problemas crônicos em unidades muito mal cuidadas. Quer comprar? Fica à vontade, mas o risco de você levar um prejuízo é gigantesco. E se existe esse risco com o Up TSI Turbo, o que dirá do nosso 5º colocado da lista? Eu estou falando do Chevrolet Tracker 1.0 Turbo dos anos de 2020 em diante. Esse carro veio com um erro de projeto terrível. A Tracker é um carro bonito, vende muito pelo seu visual, mas infelizmente compartilha a mesma base mecânica do Onix Turbo. Só que colocar o motor de um hatch compacto para mover um SUV robusto e pesado gera um esforço ainda maior. E nesse caso, a física ela cobra o seu preço. O grande problema crônico que está superlotando as oficinas começa na lubrificação. Esse motor utiliza o famoso sistema de correia dentada banhada a óleo, com o combustível adulterado do Brasil e o atraso na troca do óleo por alguns condutores, essa correia começa a descamar e soltar fiapos de borracha. Esses resíduos entopem o pescador da bomba de óleo, cortando a pressão interna e causando uma quebra do bloco antes mesmo dos 80 mil quilômetros rodados. Somado a isso, o modelo desse período sofre também com o superaquecimento crônico gerado por falhas no primeiro estágio da ventoinha do radiador. O carro ferve do nada e de forma muito silenciosa. Há também relatos graves de perda repentina de assistência na direção elétrica conjugada com perda imediata de potência do motor com o veículo em movimento, gerando um risco enorme de acidentes. E você, tem uma Tracker desses anos na garagem? Pode colocar a sua experiência aqui nos comentários. E por falar em carro bonito, o 4º colocado da nossa lista é o Fiat Pulse 1.0 Turbo, onde o inimigo oculto passa a ser o estresse térmico contínuo. Você já ouviu falar disso? Pois é impossível negar que a Fiat acertou em cheio no design agressivo do Pulse. Mas existe um detalhe de engenharia que ninguém está comentando. O Fiat Pulse é um carro pesado para essa cilindrada do motor. Quando você joga esse conjunto mecânico no trânsito intenso das grandes cidades brasileiras,
enfrentando anda e para, ladeiras íngremes e o sistema de ar-condicionado ligado, o turbo simplesmente não descansa. Ele é obrigado a trabalhar sob pressão constante e em regimes de rotação elevados o tempo todo para movimentar o carro. E isso é mecânica básica, tá, meu amigo? Motor sobrecarregado é igual desgaste prematuro. O primeiro sinal claro dessa fadiga extrema é um consumo de combustível assustador e muito maior do que o prometido pelo Inmetro. Logo em seguida, começam as falhas dos sensores eletrônicos com preços tão altos que acabam com o histórico de manutenção barata da Fiat. O que parecia economia desaparece rapidamente na oficina. Chegamos na metade da nossa lista, hein? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal. Tem vídeo toda semana e você fica sempre muito bem informado. E dando sequência à nossa lista, o terceiro carro da nossa lista comprova que a engenharia de alta performance exige uma disciplina que a maioria dos motoristas infelizmente não tem. Estamos falando do Hyundai HB20 1.0 Turbo. O HB20 é um projeto ágil, dinâmico e muito bem aceito no mercado de revenda. Mas nessa versão existe um segredo operacional crítico sobre a preservação e a vida útil desse sistema turbo. Infelizmente, mais de 90% dos motoristas desconhecem completamente até estourar o BO na sua mão. A turbina desse veículo opera sob alta rotação e temperaturas elevadas. Por causa disso, ela exige um breve período de repouso em marcha lenta antes que o motor seja totalmente desligado. Se você vem de uma avenida rápida e desliga a chave de ignição de uma vez, o fluxo de óleo que refrigera o eixo central da turbina é interrompido de uma forma muito brusca. A turbina continua girando por inércia no calor extremo e queima o óleo estagnado dentro de suas galerias, criando uma carbonização prematura. Essa carbonização corrói os componentes internos de uma forma precoce. E sabe o que é o pior? Meu amigo, não acende nenhuma luz de advertência no painel de instrumentos e você não sente nenhuma perda imediata de potência. O desgaste, sabe, ele vai acumulando até que o sistema trava por completo. Aí vem a paulada do orçamento no seu bolso, da retífica que pode chegar a até R$3.000. E sabe o que é o pior? O pior é que o vice-campeão da nossa lista também sofre com o desgaste prematuro dos componentes. E a brincadeira é ainda mais grave quando falamos do sistema de transmissão. Eu estou falando do Nissan Kicks 1.0 Turbo. O carro vendia sozinho, só por ser japonês. A Nissan sempre foi sinônimo de durabilidade e confiabilidade mecânica. Mas a verdade, por trás desse carro te cobra um preço bem salgado no dia a dia. Eu estou falando do câmbio CVT que equipa esse carro. Ele foi projetado e calibrado para rodar em rodovias lineares, onde a velocidade é constante e o giro do motor se mantém baixo. Mas quando você joga esse exato conjunto para enfrentar o relevo acidentado e o nosso trânsito, somado com o calor escaldante de algumas cidades, o fluido interno do CVT opera em temperatura muito mais elevadas. Os proprietários relatam que o carro pula mais que cabrito na saída de semáforos em subidas, sem falar nas mensagens de superaquecimento que ficam piscando direto no painel. O câmbio fica completamente perdido. Quando uma transmissão complexa como essa começa a apresentar fadiga, o custo de reparo é um dos mais caros da sua categoria. Brincandinho, olha, eu tô falando de trocas de transmissão de até R$25.000 na concessionária, sem falar do risco de ficar semanas com o carro parado aguardando a peça importada. Então me diga aqui nos comentários, você já pensou em comprar um Kicks 1.0 Turbo? Tome muito cuidado, hein? E por falar em problema, qual será o campeão da nossa lista? Na primeira posição está um carro que eu nunca imaginei numa lista dessas, hein? O carro que lidera o nosso ranking é o Volkswagen Polo 1.0 TSI. No momento do test drive, o Polo equipado com o motor TSI não tem para ninguém. Torque máximo chega de forma imediata, o carro tem respostas diretas e passa a sensação de um carro muito mais potente.
O grande problema aqui, meu amigo, é que eles esqueceram de tropicalizar o sistema. Essa engenharia refinada foi projetada para rodar na Europa sem buraco e com gasolina pura e sob temperaturas controladas. E quando você joga essa engenharia para o asfalto brasileiro, abastecido com a nossa gasolina misturada com etanol, adivinha o que acontece com o bloco? Um desgaste prematuro. A Volkswagen também substituiu a tradicional correia dentada de borracha por uma corrente de distribuição interna e metálica. Eles venderam isso prometendo ali uns 5 anos sem a troca da correia ou 120 mil quilômetros rodados. Mas a maioria dos especialistas estão recomendando a troca a partir dos 60 mil quilômetros, principalmente porque existe a folga nos elos dessa corrente muito antes do esperado. E você acha que o Zé da Graxa vai conseguir trocar isso? De jeito nenhum, meu amigo. Os procedimentos de troca exigem ferramentas de sincronismo importadas e uma mão de obra extremamente específica que cobra muito caro pelo conhecimento técnico. Só o preço da correia passa de R$1.000, fora a mão de obra. E somado a todo esse estresse mecânico, os proprietários de Polo têm enfrentado uma série de panes elétricas que exigem a troca de módulos inteiros. A tecnologia que encanta no primeiro ano é a mesma que te deixa na mão após 3 anos de uso. E como eu prometi, ainda tem um carro bônus, tá? Que tal um carro turbo que custa só R$13 mil de FIPE? Para você que é das antigas, no início dos anos 2000, a própria Volkswagen lançou a Paraty 1.0 16 válvulas turbo. A promessa era idêntica à que nós ouvimos hoje, entregar o desempenho de um motor maior com a economia de um motor 1.0. O carro era um foguete, mas a maioria dos mecânicos não estavam preparados. O óleo correto era o sintético de alta qualidade, mas o pessoal colocava o mineral. O combustível batizado também destruiu a reputação do modelo. E adivinha o resultado? Todo mundo rejeitou e rejeita esse veículo. E será que o que vemos agora é o mesmo desastre que aconteceu com a Paraty Turbo 16 válvulas? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E verdade seja dita, esses carros não são ruins. Dentro dos laboratórios, operando com combustíveis perfeitos e recebendo manutenção rigorosa, eles são muito eficientes. O problema é que no dia a dia não tem isso. Agora, falando sério, você acha que algum carro foi injustiçado nessa lista? Bora compartilhar a sua opinião nos comentários. Se você é ou já foi proprietário de um desses modelos da nossa lista, compartilhe a sua experiência conosco. O seu depoimento pode salvar alguém que está pesquisando esses carros aqui no YouTube. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveitando, eu vou deixar mais esses vídeos aqui na tela para você permanecer muito bem informado. Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo.